Então vamos lá, gente. Hoje é o terceiro dia do meu ciclo, agora 12h08. E eu passei a maior parte da manhã lutando com o disco da Violeta Cup, o disco Duo. Como vocês sabem, eu recebi ele recentemente e essa é a primeira vez que eu estava testando. Como vocês sabem também, eu disse no outro vídeo de unboxing dele, esse disco ele tem 7,5 centímetros mais ou menos de diâmetro no seu maior diâmetro e cerca de 6 no seu menor diâmetro. O que acontece é que eu, quando peguei esse disco na mão e quando vi essas medidas, eu imediatamente imaginei, esse disco não vai caber em mim. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, quem for novo por aqui, meu colo do útero é baixo. Então, discos menstruais são mais difíceis para mim, são de mais difícil encaixe. Eu tenho mais dificuldade com eles. Com todos, geralmente os discos que cabem melhor no meu corpo são os que têm esse diâmetro menor. Esse diâmetro desse disco é um pouco maior ainda do que o Loving, o disco da Enciclo. O Loving eu ainda consigo usar, mas fica bem justo. Como esse aqui é um pouco maior, eu já imaginava que eu teria esse problema. A questão é, eu fiquei um tempão no banheiro tentando colocar esse disco e ele entra, mas o problema que eu tenho com discos tão compridos assim, com um diâmetro tão grande, é que por meu colo ser baixo, o que acontece na hora de eu encaixar é que a parte de trás dele, quando eu encaixo, eu tenho que empurrar o meu colo para ele poder entrar. Eu tô tentando colocar um produto que é longo demais para o comprimento do meu canal. Então, o que eu preciso fazer é, na parte de trás, imagina que a minha mão é o colo do útero. Eu tenho que colocar ele bem inclinado para trás, porque senão ele fica bem no meio do colo. Então, eu tenho que colocar ele bem inclinado para trás o máximo possível. Mesmo assim, eu ainda tenho que dar uma empurradinha. Então, eu sinto claramente ele empurrando. Isso acontece a mesma coisa com outros discos grandes, como o Luma Unique G, por exemplo. É a mesma coisa. O problema não é a marca do disco, é o tamanho no meu corpo. Então, eu preciso empurrar isso aqui. Eu sinto o meu colo sendo empurrado para trás. E aí, para encaixar essa parte da frente por cima do osso, essa parte ela precisa ser empurrada e ela encosta sempre na minha bexiga e sempre faz pressão. Isso também acontece com outros discos, acontece com todos os discos basicamente, exceto o Luma Unique P, que é o menor disco, que é o que cabe melhor no meu corpo por conta disso. No caso desses discos grandes, o que eu preciso fazer para encaixar ele atrás do osso é empurrar isso daqui assim, lá dentro, fazer esse movimento com ele. Então, quando eu faço isso, essa parte de trás, ele dobra, essa parte de trás empurra mais ainda meu colo, o que causa um certo desconforto, e essa parte da frente, na hora que eu solto, empurra a minha bexiga e você sente, dá aquela sensação de vontade de urinar, e às vezes até sai um pouquinho de urina. E aí ele encaixa. E ele fica super confortável? Não, porque ele é grande para o meu corpo. Então ele fica ligeiramente empurrando tanto o meu colo para trás quanto a minha bexiga para frente para poder caber. Não é super confortável. Então eu acabei não ficando com ele muito tempo. Eu andei, sentei, não senti incômodo. Como eu imaginava, ele é de fácil deslize. Então, colocar ele e tirar é bem fácil, ele desliza facilmente. Mas pelo tamanho ser muito grande, pra mim, tem essa dificuldade de encaixar. Então, eu levo muito tempo encaixando, não é o processo mais confortável do mundo. Eu preciso empurrar minha bexiga várias vezes nesse processo, por isso eu não vou poder tentar colocar esse disco hoje de novo. Tem que dar uma folga para minha bexiga.
Eu posso tentar, de repente, um outro dia, que meu colo esteja um pouco mais alto, mas para o final do ciclo. Eu diria que para usar esse disco, o ideal é que o seu colo do útero seja mais alto do que pelo menos 6 centímetros. O meu é 4,5, 5 no máximo, durante o período menstrual. Então eu acho que de 6 centímetros para cima, você vai conseguir encaixar esse tamanho de disco muito mais fácil. Pra mim é um pouco sofrido, porque basicamente eu tô tentando encaixar um produto que é grande demais pro meu corpo. Eu até consigo, depois de anos de experiência. De repente uma pessoa que é iniciante vai ter ainda mais dificuldade, mas não é o processo mais confortável do mundo. De qualquer forma, eu continuo dizendo que o material do disco é muito bom. Ele desliza realmente muito fácil. Ele tá um pouco molhado ainda, porque eu literalmente acabei de tirar ele. O meu fluxo ontem, no segundo dia, estava super intenso. Até de manhã, até aquela hora que eu gravei. Depois que eu gravei esse último vídeo pra cá, ele vem diminuindo até quase parou agora. Até que quase parou agora. Basicamente desceu tudo naquele momento do segundo dia, na noite do segundo pro terceiro dia. E eu não tive vazamento com ele por conta disso, mas eu fiquei pouco tempo com fluxo leve. E eu tive que tirar ele por conta da pressão que ele faz na minha bexiga e também porque agora à tarde eu vou fazer a minha rotina de atividade física. E como vocês sabem, eu não costumo fazer atividade física com nenhum disco menstrual, porque como eles não pegam vácuo no meu corpo, não dá uma segurança muito grande. Eles são um pouco móveis, eles têm mais mobilidade do que o coletor que pega vácuo. Então eu não me sinto segura, sendo bem honesta com vocês, eu não tenho segurança para fazer atividade física de disco menstrual. Não só esse, mas nenhum disco menstrual. Então, basicamente é isso. Eu meio que já imaginava, mas claro que eu sempre vou tentar colocar o produto. Se você tem um colo alto de 6 centímetros para cima, muito provavelmente você não vai ter dificuldade nenhuma de encaixar esse produto. Ele desliza muito bem, ele é confortável. E para eu colocar ele, eu usei uma técnica um pouco diferente, que uma seguidora lá do Instagram, na verdade, já tem um tempo, que ela me mandou um vídeo falando como ela fazia. Porque muita gente, quando a gente dobra o disco, geralmente a gente dobra ele assim, todo amassado, e aí quando coloca, essa parte fica amassada e incomoda muita gente. Isso é totalmente normal. Tem até um vídeo aqui no canal falando sobre o encaixe do disco. Vou ver se eu linko ele por aqui. E isso daqui incomoda muita gente, ficar com essa parte assim amassada. E o que ela faz é o seguinte: na hora que ela vai dobrar, em vez dela empurrar isso aqui pra cima, porque o disco ele não entra assim, ela empurra pros lados e segura essa parte dos lados aqui. Então ele ainda fica, deixa eu ver se eu mostro desse lado. Ele ainda fica todo pra fora, não fica amassado pra dentro, mas essas partes aqui, ela segura aqui do lado junto com as bordas e coloca. Eu usei essa técnica pela primeira vez hoje e realmente é bem interessante. Fica bem legal, é fácil de colocar e ele não fica amassado pra dentro. Ele fica amassado, mas assim pros lados. Em mim, ele ainda não ficou assim, totalmente. Mas ele ficou meio que assim. Mas não tão pra dentro quanto ficava antes, que eu já amassava ele pra dentro pra colocar. Então é bem interessante. E de repente você tenta essa técnica aí de colocar a parte de baixo pros lados e segurá-la junto com a dobra, em vez de jogar pra cima. Uma técnica muito legal, bem criativa. E muito obrigada, Marília, lá do Instagram, por ter compartilhado a dica comigo. Depois eu quero usar essa mesma dica para discos menorzinhos, que cabem melhor no meu corpo, pra gente poder
ver direitinho como que vai ser a performance do disco, se vai ter alguma diferença. Para esse disco, realmente ele é muito grande pro meu corpo, eu não tenho como ficar grandes períodos de tempo com ele lá dentro. Então é um pouco chato isso, é uma desvantagem de ter colo baixo. E como eu sempre digo, o meu sonho de consumo de colo era ter aquele colo de 6 centímetros, 6,5, porque é um colo bem coringa, que quase tudo cabe nele. Mas, infelizmente, a vida não é assim, meu colo é muito baixo. E esse disco, apesar de ser ótimo, apesar de não ter nenhum desconforto com a borda dupla, o material dele ser de fácil deslize e etc., pra mim, o diâmetro dele é um pouco grande. Então é isso, gente. Eu coloquei o Korui normal de volta. E até o final desse ciclo, eu ainda vou usar o Florit Mini Sport pra gente ver como ele se compara aos outros coletores para fluxo super leve. Até amanhã.